Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou falar sobre o livro Tudo é Tuberculose, do John Green, ou Everything is Tuberculosis em inglês. Falar um pouquinho sobre as minhas opiniões sobre o livro e explicar pra vocês se eu acho que vale a pena ou não ler o livro. Primeiro de tudo, queria só pedir perdão pela minha estante vazia atrás de mim. Eu acabei de mudar para um apartamento novo e os meus livros não estão todos aqui, e também essa estante é muito maior do que, enfim, a estante que eu tinha antes. Então, ela vai ficar um pouco vazia no começo, mas ela vai enchendo aos poucos. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre o livro em si. Tudo é Tuberculose é o 7º livro do John Green, o 2º livro de não ficção que ele escreve e o primeiro que tem uma veia mais jornalística, eu diria. Quando foi revelado para o mundo que ele ia escrever um livro sobre tuberculose e que esse livro ia tratar a doença, igual eu falei, de uma forma mais jornalística, eu sinto que isso chocou muitas pessoas e muita gente ficou surpresa porque o John Green tinha feito ali o nome dele escrevendo romances adolescentes. Então ele escreveu A Culpa é das Estrelas, Cidades de Papel, Tartarugas Até Lá Embaixo, enfim. Esses livros que têm uma pegada mais adolescente e que também, igual eu falei, tratam de romances. Mas quem segue o John Green nas redes sociais sabe que ele posta muito sobre a tuberculose, que ele fala muito sobre a doença e que inclusive ele tinha escrito um artigo para o Washington Post falando que a persistência da tuberculose na sociedade não é um problema científico e sim um problema que tem a ver com dinheiro. Então eu não fiquei tão surpreso assim quando eu recebi a notícia de que o próximo livro dele ia ser sobre a doença. Eu inclusive fiquei bem curioso para saber como ele ia abordar a doença num livro dele e eu fiquei bem animado, comprei o livro na pré-venda, eu comprei a versão autografada, então a minha tem um autógrafo dele e fiquei ali no aguardo para saber não só como ia ser o livro, né, o quão longo ele ia ser, como que ia ser a abordagem, mas também como ia ser a recepção do público em relação ao livro. Comercialmente falando, o livro foi bem sucedido. Ele ficou em primeiro lugar na lista de best-sellers do New York Times na semana que ele foi lançado e ele continuou na lista nas semanas seguintes. Inclusive, na semana que eu tô gravando esse vídeo, o livro ainda está na lista, ele está em 11º lugar e tá escrito lá que ele já tá há 20 semanas na lista. Ou seja, em termos de vendas, o livro deu certo, ele vendeu bem. Porém, teve uma parcela do público que teve esse estranhamento, assim, de por que o John Green tá escrevendo sobre tuberculose? Esse não é um livro do John Green, o John Green não é isso. E eu, depois de ler o livro, eu já tinha esse pensamento um pouco antes de ler, mas principalmente depois de ler, eu tô aqui pra falar que eu não concordo, que eu acho que esse livro é sim um livro que é tão característico do John Green quanto todos os outros, e eu vou explicar o porquê. Para começar, eu acho que o motivo mais óbvio é que esse não é o primeiro livro do John Green a tratar de uma doença ou a falar sobre saúde de forma geral. Eu acho que como exemplo mais clássico a gente tem A Culpa é das Estrelas, que é uma história em que ambos os protagonistas têm câncer, eles convivem com o câncer e um deles acaba falecendo no final do livro em decorrência do câncer. A gente também tem Tartarugas Até Lá Embaixo, que é um livro em que a protagonista sofre de OCD, ou como a gente conhece em português, o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo. E, enfim, em todos os outros livros eu sinto que há uma abordagem sobre saúde. Em Quem é Você, Alaska, por exemplo, eu sinto que ele fala muito sobre saúde mental, sobre depressão, sobre as doenças da mente. E eu acho que o que muda aqui em Tudo é Tuberculose é simplesmente a forma como ele aborda a doença. Enquanto nos outros livros ele abordava a doença através de uma história de ficção, aqui ele aborda a doença falando sobre dados, estatísticas e fazendo um trabalho mais de reportagem, digamos assim. Mas o objetivo e o produto final acaba passando para mim a mesma mensagem, que é essa mensagem de tirar um pouco o estigma das doenças, de retratar as doenças de uma forma mais humana, né, de aproximar a gente. Por exemplo, eu não tenho nenhuma das doenças que são tratadas nesses livros, mas lendo os livros eu consigo sentir uma empatia tremenda pelas pessoas que têm, e eu acho que isso que é a coisa mais valiosa dos livros dele. Esse livro, assim como todos os outros do John Green, ele faz a gente pensar muito sobre a vida, sobre o nosso papel no mundo e sobre o ser humano de forma geral. Então a primeira coisa que eu já queria dizer é que se você gosta dos outros livros do John Green, mas tem um certo pé atrás com esse, tá com um certo receio de achar esse livro chato, de não gostar, eu tô aqui pra falar que, pelo menos comigo, isso não aconteceu e que eu acho que as reflexões que ele traz no livro são muito parecidas com as reflexões que ele trouxe nos outros livros, então eu acho que é totalmente possível você gostar dos outros e também gostar desse. Inclusive, eu tenho as minhas teorias sobre há quanto tempo esse livro já está na cabeça do John Green, porque se a gente for olhar a cronologia dos livros dele, a gente tem Tartarugas Até Lá Embaixo, foi o último romance que ele lançou.
Depois disso teve The Anthropocene Reviewed, não sei exatamente como que chama esse livro em português, mas foi o primeiro livro de não ficção dele, que era um livro que já era de não ficção, mas que ainda assim era um livro que, enfim, falava da humanidade de forma mais geral. Era basicamente o John Green fazendo avaliações de diferentes coisas no mundo, né, dando reviews e notas para diferentes coisas no mundo. E aí depois veio Tudo é Tuberculose. Eu fico pensando se esse livro, The Anthropocene Reviewed, já não foi um livro planejado para ser tipo um livro de transição, para meio que acostumar os leitores com a ideia de que o John Green também pode escrever não ficção, para aí sim vir Tudo é Tuberculose, que é um livro mais pesado. Não sei, é só uma teoria que eu tenho, eu não sei se isso realmente aconteceu, é só uma coisa que veio na minha cabeça e que eu queria compartilhar porque eu acho que é uma teoria interessante. Ainda dentro desse assunto sobre Tudo é Tuberculose ser um livro do John Green como qualquer outro, vale a pena falar que o protagonista desse livro também é um adolescente. O livro tem como o personagem principal, digamos assim, um menino chamado Henry, que é de Serra Leoa e que contraiu tuberculose na infância. O John Green conheceu o Henry em uma viagem que ele fez para Serra Leoa, uma viagem que inicialmente não tinha nada a ver com tuberculose, mas que, como parte lá do itinerário dele na viagem, ele acabou visitando um hospital, e nesse hospital ele conheceu o Henry, e originalmente ele achou que o Henry fosse uma criança, porque o Henry, ele tinha uma carinha muito de novo, ele tinha um corpo de uma criança, e o John Green imaginou que ele fosse ali o filho de algum funcionário do hospital, porque ele conhecia o hospital muito bem, ele sabia andar, todo mundo lá conhecia ele, e então, inicialmente, o John Green achou que fosse isso. Ele achou que o Henry fosse uma criança que era filho de alguém que trabalhava ali no hospital ou de talvez algum paciente que estivesse internado no hospital. Mas, quando ele conversou com um funcionário do hospital, o funcionário explicou pra ele que, na verdade, o Henry não era uma criança. Ele era um adolescente de 17 anos que teve o seu crescimento comprometido, em parte, pela doença. E que ele estava ali internado e que ele não tinha se curado da doença ainda, e que os médicos estavam fazendo tudo que era possível, mas que eles não conseguiam dar nenhum tipo de previsão sobre quando o Henry ia poder sair do hospital. Então, ao longo do livro, o John Green vai intercalando os fatos e a reportagem que ele fez sobre tuberculose com a história do Henry e as entrevistas que ele fez com a mãe do Henry. Eu queria começar falando sobre o Henry porque eu acho que a história dele foi o ponto alto do livro. Eu acho que contar a história de um paciente que teve tuberculose foi uma forma muito inteligente que o John Green encontrou de humanizar a doença, de aproximar nós, leitores, da realidade de quem convive com a doença. Foi uma forma que ele encontrou de tratar esses pacientes como mais do que um simples número, mais do que uma simples estatística. E isso é importante porque o próprio John Green fala no livro que as pessoas que convivem com a tuberculose têm que também conviver, infelizmente, com um estigma que vem atrelado à doença. Então, contar essa história pra mim foi a melhor coisa que ele poderia ter feito e, como eu já disse, foi o ponto alto do livro. O Henry, ele teve uma história de vida muito complicada. Ele foi diagnosticado com tuberculose muito novo, a irmã dele faleceu por conta da tuberculose e na maior parte do tratamento dele, ele só pode contar com o apoio da mãe. O pai foi uma figura que ia e voltava da vida dele, e ele, inclusive, era contra o tratamento médico da tuberculose. Ele achava que seria melhor pro Henry se o Henry tratasse a doença com uma curandeira. O que foi um dos motivos pelos quais o caso do Henry foi se agravando com o tempo. Ele estava fazendo um tratamento, ele estava tendo uma boa resposta a esse tratamento, mas quando ele parou o tratamento para ir seguir o caminho que o pai dele queria que ele seguisse, a bactéria que estava ali dentro dele acabou desenvolvendo uma resistência ao coquetel de remédios que ele estava tomando, e aí quando ele voltou para o tratamento médico já não teve a eficácia que estava tendo antes. O Henry originalmente estava fazendo tratamento na cidade de Freetown, mas quando o caso dele se agravou, ele foi transferido para a cidade de Lacca, onde tinha um hospital mais bem preparado para tratar a tuberculose. Porém, isso foi uma notícia muito ruim para a família dele, porque na época Lacca tinha a reputação de ser um lugar onde as pessoas iam e não voltavam, justamente porque só eram mandados para lá os casos mais graves de tuberculose. A mãe do Henry conta, inclusive, no livro que na última noite que ele passou em Freetown, ela e o Henry choraram muito, porque eles realmente ficaram muito sentidos e com muito medo do que aquela transferência para Lacca podia significar para o futuro deles e para o futuro da vida do Henry mesmo. Lá em Lacca foi onde ele conheceu o John Green, e apesar de todos os tratamentos que os médicos lá do hospital estavam tentando usar no caso dele, o caso dele foi só piorando com o tempo, e inclusive o pai dele chegou a ameaçar de bater no médico se eles não tirassem o Henry do hospital.
o médico eventualmente chegou à conclusão de que o Henry precisava de um tratamento muito específico e muito caro para conseguir se curar da doença. E aí, eu não vou lembrar os detalhes certinhos, porque já tem um tempo que eu li o livro. Mas em resumo, o que aconteceu foi que eles conseguiram esse tratamento através de um programa que fornecia os fundos para isso. E o caso do Henry se tornou um caso de estudo para o tratamento de tuberculose em Serra Leoa, porque ele foi o primeiro paciente daquele país a receber o tratamento que ele estava recebendo. A história tem um final feliz, que é que o Henry foi curado e hoje em dia ele vive uma vida completamente normal, ele fez faculdade, ele inclusive tem um canal no YouTube. E ele e o John Green mantêm uma conexão muito forte, tanto é que ele inclusive chama o John Green de pai muitas vezes, o que é interessante porque um dos filhos biológicos do John Green também se chama Henry. Então é muito bonito assim você ver que não só ele conseguiu sobreviver à doença, como também hoje em dia ele tem essa relação próxima com o John Green e os dois fazem FaceTime e conversam e mantêm o contato. E isso eu tô contando a história dele de forma muito resumida, tá? Porque teve crise de ebola no meio, teve vários outros vai e vens, teve muita coisa, assim. Realmente ele vai contando a história aos poucos ao longo do livro. Isso daqui é só um resumo para vocês entenderem mais ou menos como é a história. Agora eu queria falar sobre uma outra parte do livro que eu também gostei muito, que foi a abordagem que o John Green fez da romantização da doença, que aconteceu principalmente na Europa no século XIX. Vale lembrar que antigamente, quando a ciência não era tão avançada ainda, era muito comum para as pessoas culparem a doença ou responsabilizarem a doença em causas espirituais, do tipo, se você contraiu a doença é porque você está recebendo uma punição de Deus, ou porque você é uma alma mal amada, ou porque você tem uma alma pobre, enfim, atribuir causas espirituais à doença. Só que a tuberculose era uma doença que se espalhava muito rapidamente e muitas pessoas da alta sociedade da Europa começaram a ser contaminadas com a doença e começaram a morrer da doença. Então, não colava tão bem assim ficar falando que essa era uma doença das almas pobres. E a solução que a sociedade encontrou foi de romantizar a doença e atribuir um novo significado para ela. Foi criado um conceito de que a tuberculose era uma doença que afetava majoritariamente as pessoas que tinham uma alma artística, ou seja, poetas, pintores, músicos, qualquer tipo de pessoa que tivesse uma sensibilidade à arte maior era afetada pela doença. E não só era dito que a doença afetava essas pessoas com mais frequência, como também era dito que a doença, que a pessoa contrair a doença, fazia com que a capacidade artística dela ficasse ainda maior, com que ela ficasse com uma sensibilidade artística ainda mais aguçada. No livro tem algumas pinturas da época e o John Green fala muito sobre como isso foi retratado na literatura e no teatro ao longo dos anos. Eu achei essa parte super interessante para quem gosta de arte. Eu acho que vale muito a pena. O que é interessante, né, porque o livro é um livro que fala sobre ciência, né, porque ele fala sobre uma doença, mas ele também fala muito sobre o mundo artístico. E eu acho que é importante a gente falar sobre esse tipo de romantização das doenças, porque isso ainda é algo que ocorre na nossa sociedade hoje em dia. Obviamente, a romantização da tuberculose não é algo que acontece com tanta frequência mais, mas a gente vê que ainda existe uma romantização de outras doenças, por exemplo, as doenças mentais. Vou dar um exemplo que eu acho que ilustra bem o que eu estou tentando explicar, que é o exemplo do Kanye West. Para quem não sabe, o Kanye West foi diagnosticado com um transtorno de bipolaridade e ele já falou várias vezes publicamente que ele não precisa de terapeuta, que o mundo é o terapeuta dele, que a vida é o terapeuta dele e que ele acredita que se ele for atrás de um tratamento para a doença, ele vai perder toda a sensibilidade artística dele e que ele não vai mais conseguir criar músicas da forma como ele cria. O que, obviamente, não é verdade, não existe comprovação científica nenhuma de que isso seja verdade e chega a ser, inclusive, um desserviço que ele faz para a sociedade. Então, esse é um exemplo de como a romantização das doenças ainda acontece hoje em dia e como ela pode ser negativa para o mundo. Também é interessante que o John Green faz um paralelo entre essa romantização da doença com a história do Henry, porque o Henry é uma pessoa que tem uma sensibilidade artística. Ele escreveu inclusive uma autobiografia, e essa autobiografia foi publicada. Ele escreveu vários poemas enquanto ele estava internado, mas a doença dele não foi algo bonito, não foi algo romantizado, até porque vale lembrar que o Henry era um menino negro, um menino pobre, um menino africano, então obviamente o caso dele não foi romantizado da forma que os casos de tuberculose na alta sociedade da Europa no século XIX eram romantizados. Enfim, achei essa reflexão super interessante e eu acho que realmente faz a gente pensar muito sobre, igual eu falei, a forma como a gente aborda as doenças mentais na nossa sociedade hoje em dia.
Tá, agora vamos falar sobre o que eu vou apelidar de a parte chata do livro. Que não é tão chata assim, mas eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. O John Green traz um debate no livro sobre como as escolhas humanas levaram à persistência da tuberculose na nossa sociedade. Lembra aquele artigo que eu falei, que ele publicou no Washington Post, sobre como a doença persistia por uma questão de dinheiro e não por uma questão científica? Bom, o que ele estava querendo explicar é que já existe uma cura para a doença, mas essa cura não está disponível para as pessoas que mais precisam dela, que são as pessoas que têm a doença. Por exemplo, eu que moro num país de primeiro mundo, que tenho acesso à saúde de qualidade, que tenho dinheiro, eu vou receber acesso, eu vou ter acesso ao tratamento da doença caso eu precise desse tratamento. Já uma pessoa que não vem dessa realidade, que infelizmente vive na pobreza ou que vive num país que ainda não tem acesso ao tratamento, como é o caso do Henry, essa pessoa vai sofrer muito mais do que ela precisaria sofrer. O caso do Henry poderia ter sido curado muito mais facilmente caso Serra Leone fosse um país que tivesse acesso aos remédios adequados, que tivesse acesso ao tratamento adequado. E o que o John Green explica no livro é que esse acesso ao tratamento ele é restrito por escolhas humanas, por uma questão de priorizar o lucro ao invés de priorizar a humanidade. Ele fala sobre como muitas empresas colocam o dinheiro e o custo-benefício à frente das vidas. Eu apelidei essa a parte chata do livro, não porque ela é chata, eu acho que a reflexão é super importante e eu acho que, especialmente no mundo que a gente vive hoje em dia, é importante ter esse tipo de discussão e trazer esses debates à tona. O problema é que essa é uma parte que fala muito sobre legalidades, que traz muitos termos científicos, então talvez para quem não é da área ou para quem não tem um interesse muito grande por aquilo, talvez você ache essa parte chata e a leitura do livro se torne um pouco mais devagar, um pouco mais arrastada. Foi o que aconteceu comigo, então é por isso que eu tô falando isso aqui. Concluindo o vídeo, para responder a pergunta que eu fiz no início, se vale a pena ou não ler Tudo é Tuberculose, eu acho que vale super a pena. Como eu disse, eu acho que esse é um livro do John Green, assim como qualquer outro. Eu acho muito interessante quando um autor busca sair da zona de conforto e escrever coisas diferentes, né? Eu gosto muito da forma como o John Green construiu a carreira dele, né? Ele escreveu 5 romances adolescentes, depois trouxe um livro de não ficção, agora tá trazendo esse livro que tem um trabalho mais jornalístico dentro dele. Eu acho que ele fez realmente assim uma construção de carreira muito interessante de se estudar e de se ver. E eu acho que esse livro, ele é muito importante para a sociedade, assim. Eu acho que para pessoas leigas no assunto como eu, foi um livro que adicionou muito na minha vida e que ainda assim foi interessante de ler, sabe? Não foi um livro chato. Eu não senti que eu estava lendo um livro de estudo enquanto eu estava lendo o livro. Eu acredito que a relevância científica do livro deve ser baixa, afinal de contas o John Green não está falando nada de novo, ele não traz nenhum tipo de pesquisa nova, nem nada do tipo, ele está só falando coisas que já são de conhecimento do mundo científico e está meio que democratizando esse conhecimento, digamos assim. Como eu disse, eu sou uma pessoa leiga, então pra mim valeu super a pena ler o livro e eu acho que se você estiver interessado, também vai valer a pena pra você. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem e se inscrevam no meu canal. Também ativem o sininho das notificações pra vocês não perderem quando eu lançar um vídeo novo. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!